Vamos continuar nosso estudo? Glória a Deus. Hoje o dia foi difícil para você? Muito? Pois é. Então estamos juntos, hein? Glória a Deus, hein? Eu quero falar com vocês a partir do último slide que nós vimos. O slide 115, coloca para mim, por gentileza. Nós já falamos sobre os itens A, B e C. Agora nós paramos na oração de Josafá. E nós íamos entrar nesse assunto quando o nosso tempo se encerrou. E nós estávamos falando sobre a invasão dos moabitas. Os moabitas que decidiram marchar contra Josafá e o reino sobre o qual ele era soberano. E na hora que isso aconteceu, no momento que isso aconteceu, que eles se levantam contra Israel ou Judá? Estou falando de Josafá. Estou falando do reino norte, Israel, ou do reino sul, Judá? Judá. Nossa, que coisa linda! Judá, quando eles se levantam contra Judá, Josafá proclama um momento de clamor, de oração e de jejum de todo o território. Olha, irmãos, desde então já se conhece o que é necessário para mover o mundo espiritual. Você viu o que aconteceu nesse fim de semana na conferência escolhida? Por quê, irmãos? Houve uma unidade, o povo clamando, jejuando, orando, e foram jovens, adultos, crianças. E Deus se moveu, o céu se moveu por causa da unidade do povo de Deus em buscar o Senhor. Aleluia! E Josafá faz isso. Ele chama todo o povo, e quando é todo o povo, é todo o povo. Não são só os adultos, é todo o povo. Então, já deixa eu falar para você, nunca libere seus filhos da oração, da busca pelo Senhor. Por quê? Porque eles são beneficiados quando são ensinados assim. Então, deixa sempre o seu filho envolvido nas coisas de Deus. Nas batalhas espirituais, o povo de Deus precisa se unir. Por quê? Porque há poder na unidade. Aleluia! Então, vamos agora ler a oração de Josafá. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. No capítulo 20. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Quando achar, diga aleluia. Ah, não é assim não, irmã, aleluia. É aleluia, né? Uma coisa assim, vem da alma. Não é aleluia, né, Robson? Não, não é isso não. Então, vamos lá. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, quer dizer, o pátio que foi reconstruído por Salomão, né? Aquele pátio. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso,
Não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aleluia! Era um momento de crise. A fonte de força de Josafá foi recordar as experiências que eles haviam vivido com o Senhor. Deus os ajudando. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que é que Josafá via? Josafá via um grande exército vindo contra ele e iria destruí-lo. Mas o que é que ele fez? Ele se lembrou do Senhor, das coisas maravilhosas que o Senhor fez, do poder, da autoridade, da soberania do seu Deus. E isso despertou nele de novo a confiança. E onde foi que ele fez essa oração? Diante do pátio novo. Ele saiu de seu lugar de reinar, de seu lugar de conforto, e foi para a casa do Senhor. Era o lugar onde Deus havia liberado uma promessa, que a oração que se fizesse ali naquele lugar seria ouvida por ele. Na última vez que eu estive em Israel, eu peguei todos os pedidos de oração que me deram, e no Muro das Lamentações, eu levei sei lá quanto tempo fazendo aquilo, eu li todos eles em voz alta. Porque a palavra de Deus, num texto que eu li na época, dizia, orientava, que a oração que fosse feita naquele lugar, Deus iria ouvir. Eu falei, ops, é esse mesmo. Peguei todos os pedidos e colocava diante do Senhor. Senhor, ora fulano de tal, que está pedindo oração por isso, está pedindo oração por aquilo, está pedindo... E o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor ouviu, porque naquele lugar a graça, a presença do Senhor foi tremenda naquele lugar. E aí, Josafá, à sombra do tempo, lembra ao Senhor de todos os seus feitos. E lembra da oração do seu tataravô, de Salomão. Essa é uma parte da oração de Salomão. E ele conta para o Senhor todas as coisas, reconhece que a salvação só poderia vir do Senhor. Ele pede o favor do Senhor. Irmão, pode pedir ajuda a Deus. Pode pedir. Ele pede o favor do Senhor. Ele reconhece que é Deus que está no controle da situação. Mas caramba, era o exército que estava marchando contra. Mas Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Ou a gente acredita ou a gente perece, irmãos. E ele louvou e glorificou ao Senhor, porque ele recebeu as promessas de Deus e confiou nela.
Ele dependia do Senhor. Olha para o seu irmão e diz assim: você depende do Senhor? Ou você diz que depende, mas você resolve tudo. Fica querendo dar um jeitinho, igual a Sara. E aí arranja sarna para se coçar. Hã? Sara era só ter ficado quietinha no lugar dela, esperando a promessa de Deus. Senhor, mas não tem mais jeito. Eu não posso mais ter filho, acabou o tempo. O Senhor falou, o tempo é dele, o corpo é dele, foi ele que fez, é ele que sabe como funcionar. Aleluia. Josafá confirmou, confessou diante do Senhor a sua dependência. Ele não podia fazer mais nada. E agora o rei está diante daquele dilema, e na oração dele, versículo 12, ele faz uma confissão. Ele diz assim: e não sabemos nós o que faremos. Terceira parte do versículo. E não sabemos nós o que faremos. Ele não tinha ideia de como agir, de uma estratégia que pudesse trazer vitória para o povo de Judá. E aí ele conclui esse versículo dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quando você não souber o que fazer, olha para Cristo. Quando tudo parece perdido, olha para Jesus. Ah, mas a circunstância não interessa, olha para o Senhor. Os nossos olhos têm que estar firmes no Senhor. E aí o povo, vendo o seu líder se dedicando ao Senhor, orando ao Senhor, se humilhando ao Senhor, o povo se junta a ele. E os pais fazem isso, trazem suas esposas, trazem seus filhos, para que todos pudessem estar na presença do Senhor. Vigília, traz seu filho. Ele vai dormir, bota embaixo da cadeira para dormir, irmão. Vai dormir no ambiente celestial, que é melhor do que isso, está treinando para o céu. Hã? Vai dormir com o barulho do louvor e da adoração. Sabe por quê? Quando você faz isso desde cedo, quando for rapazinho e você disser, tem vigília, eu vou. Agora, quando você não ensina, tem vigília. Estou tão cansado. Vou ficar em casa. Fica, bebê, fica em casa. Quando Jesus voltar, fica em casa também. Ah, não, essa parte não, né? Então, ensina o menino o caminho que deve andar. Ah, eu estou com dor de barriga, vou ficar em casa. Aí papai vai para a igreja, então as crianças ficam com você. Está com dor de barriga? Para de comer, faz jejum. Libera o intestino, tudo que tiver de ruim, é bom que desintoxica, não é verdade? As de saúde aqui falando. Só bebe água e vem para a casa do Senhor. Ou você acha que ninguém nunca passou por isso? Ou você acha que ninguém nunca subiu nesse púlpito com a pressão 18/12? Ou você acha que você é o único que passa mal? E aí tem que ficar de repouso. Repouso no céu, irmão. Lá o repouso vai ser uma benção. Aqui o nosso dever é estar na presença, onde Deus reúne o povo. Ai, Jesus. Vamos continuar lendo, irmãos. Vamos ler dos versículos 14 ao 19, por favor. Olha só quando o povo se reúne, as mulheres e as crianças. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatia, levita, o filho de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz,
e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Aleluia, glória a Jesus. O povo orou com sinceridade e Deus respondeu. E Deus levantou um profeta para dar resposta àquele povo. Sabe, irmãos, nós precisamos de voz profética. Nós precisamos que aqueles que são movidos nos dons do Espírito Santo deem lugar para o Senhor agir. Deus muitas vezes quer falar e não encontra o instrumento liberado para falar. Se você tem um dom de Deus, um dom do Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para trabalhar em você, para poder operar esse dom em você. Quantas respostas deixaram de ser dadas porque nós anulamos o dom de Deus em nós? Olha para a cara do teu irmão, vê se ele é desse, que não entrega o que recebe. Que não ora quando tem alguém doente. Irmãos, como é que Deus vai curar uma pessoa que não tem condições de chegar diante de Deus, que está precisando? Como Deus vai curar se nós não fizermos a nossa parte? Nós oramos, quem cura? Deus. Se Ele não curar, o problema é teu ou é dele? Agora, se você não ora e Deus não curar, o problema é de quem? É teu. Então, não assuma essa responsabilidade. Seja um crente fiel. Crente fiel é isso. O que é que Deus te deu? Use. Ele deu para o crescimento do corpo. Se você não usa, você não está permitindo o crescimento do corpo. Olha de novo para esse dito cujo que está do teu lado e diz assim: mas é você que está atrapalhando o crescimento? Olha para a cara dela, pergunte para ela. É você? Descobri, né, Fátima? Oh, desculpa. Já Aziel, o profeta, o porta-voz de Deus, no versículo 15, ele diz: não temais, nem vos assusteis. O povo estava nervoso, é claro, irmãos. Um grande exército para entrar ali. Não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Tem peleja que não é nossa. A gente é instrumento de Deus para interceder nessa causa. Eu preguei aqui uma vez 3 tipos de tempestade. A tempestade que o inferno levanta contra a gente, a tempestade que vem para nos provar e a tempestade que a gente se mete nela sem necessidade. Tem gente que gosta de se meter em tempestade sem necessidade. Mas, irmãos, tem coisa que nós precisamos entrar na questão com Deus. A peleja é dele, mas ele disse o quê? Se coloque de pé.
Se coloque de pé e olhe, veja. Não é para você ir para casa deitar e ficar lá dormindo, não. Todo mundo vai para a guerra. Eu vou pelejar, mas todo mundo vai para a guerra, vai estar lá de pé. Todo o povo. Homens, mulheres e crianças. E aí ele fala da passagem de Ziz, que é uma passagem apertadinha. Aqui no versículo 16 diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Acha aí para mim, por favor, o slide 116. Uau! Aí, que beleza. Essa daqui, ali em cima, ó, onde tem uma setinha preta indicando, é a passagem de Ziz. Eles estariam subindo, iriam atravessar, eram moabitas, iriam atravessar aqui o Mar Morto. E essa passagem ali do Mar Morto, uma passagem bem estreita. E eles iam subir por uma ladeira para chegar até Jerusalém, uma passagem bem estreita, bem apertadinha. Por quê? Ninguém ia imaginar que um exército tão grande ia passar por um lugar tão estreito. Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, avisou a Josafá e disse: eles vão querer passar pela passagem de Ziz, diante do deserto. Mas vocês, amanhã, vocês vão descer contra eles. Mas, Senhor, o Senhor não disse que a peleja é sua? O que eu vou fazer lá? Eu guerreio, mas você tem que estar no campo de batalha. Tem gente que não quer ir para a batalha, irmão, e quer que Deus dê vitória. Às vezes é necessário orar e ficar quietinho. Mas a maioria das vezes, quando falamos de batalha espiritual, a gente ora, mas se esforça para conquistar a batalha. Tem batalha que a gente precisa suar. Davi e Golias. O Senhor ia dar Golias na mão de Davi, mas quem teve que ir no rio pegar as pedrinhas foi Davi. Quem tinha que ter treinado antes a usar a funda foi Davi. Davi é que teve que mirar, se colocar frente a frente com Golias. Quem derrubou? Foi Davi? Não, a pedrinha de Davi não, foi o anjo que foi lá e pô. Que aquela pedrinha não ia derrubar ninguém. Mas foi Davi que teve que fazer isso. Teve que fazer o que depois? Cortar o pescoço de Golias. Tem batalha que a gente tem que suar, irmãos. Tem outras batalhas que a gente fica quietinho. O Senhor disse: nessa peleja não tereis que pelejar, vocês não vão pegar em armas. Mas vocês vão parar e vão ficar de pé, até que a salvação do Senhor chegue. Ele diz, versículo 17, está em pé e vede a salvação do Senhor convosco. Aguarde a salvação chegar. E aí o rei fez o quê? O Senhor já respondeu, terra, vou embora. Não, o rei se prostrou para adorar e agradecer o Senhor. Quando a gente ora e a gente tem a certeza de que Deus atendeu a nossa oração, irmãos, a gente não pode se levantar e ir embora. A gente precisa concluir o processo da oração. A gente precisa ter um tempo diante do Senhor. Se você tem a certeza, você já agradeça. Se você não tem, comece a louvar ao Senhor e pedir a confirmação, porque o Senhor disse que estaria com os seus todos os dias. Então, é real essa promessa. Adore ao Senhor, louve ao Senhor em voz alta, aguarde, porque o Senhor tem coisas a acrescentar. Mas é tipo assim, você está falando com alguém, estou eu com a Luciana. E aí, Luciana chega e me conta, não, pastora, isso, vem conversar comigo. Quando ela acaba de falar, ela se levanta e vai embora. E eu,
poxa, na hora que eu ia, ela foi embora. Nós fazemos isso muito com Deus, não fazemos, não? Fala a verdade. A gente acabou de falar, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, hein? É em nome de Jesus, hein? Então, faz favor, hein? Amém. E levanta e vai embora na maior cara de pau, irmãos. Se eu fico aborrecida com isso, imagina Deus com a gente. Dizendo assim, caramba, parei tudo, estou te ouvindo. E agora você não vai me deixar falar contigo? O dia, irmãos, que a gente começar a praticar as disciplinas espirituais, e quem sabe um dia eu possa ministrar isso aqui para vocês, a gente vai ver que muitas das vezes a gente leva 3, 4 horas em oração, e o resultado dessa oração acaba sendo pequeno. Por quê? Porque não somos efetivos na oração. Precisamos aprender a orar com sabedoria. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E como é que termina a oração do Pai Nosso? Você lembra? No final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O próprio Jesus, num resumo bem pequeno de uma oração, ele não se exima de prestar louvor e adoração a Deus. Nós precisamos aprender, e Josafá fez isso, enquanto você aguarda a vitória, você louva. Então louve. Simplesmente louve. Porque só louva quem tem certeza da vitória. Aleluia. A batalha é do Senhor. Não importa no que você está envolvido. Se Deus disse, vai que eu garanto, a batalha é do Senhor. Fica garantido nisso. Talvez a gente não tenha um exército inimigo se levantando contra nós, mas a gente tem um exército espiritual que se levanta com tentações, com opressões, com pressões sobre nossa vida. São as forças espirituais da maldade que atuam sem descansar. Ou você acha que os espíritos malignos precisam tirar a soneca depois do almoço? Eles estão trabalhando sem descansar, colocando opressão na nossa vida. Presta atenção, a diferença de opressão para possessão. Nós que temos o Espírito Santo de Deus em nós, não ficamos possessos. Diga amém. Eu li um livro maravilhoso, não me cabe aqui dizer o título, que muito bom sobre batalha espiritual, e eu estou lendo sobre batalha espiritual, e em breve vou estar marcando uma reunião com os intercessores e os voluntários do ministério, para nós falarmos sobre isso. E eu lendo, e o livro estava vindo muito interessante, e nos últimos capítulos, um coautor escreveu assim, mas todo esse processo de libertação é para ser ministrado à igreja do Senhor. Eu falei, ops, quê? Como? Quem tem o Espírito Santo dentro de si não compartilha esse espaço com demônios. Claudete, você que viveu os dois lados, isso é verdade ou não é? Irmão, se Deus habita em mim, como é que Satanás vai ter lugar aqui dentro? A não ser que eu abra espaço para ele. Então, possessão é quando um espírito maligno assume o controle de nosso corpo, de nossa mente e de nossa vontade naquele momento. Opressão é quando a gente recebe uma pressão sobre nós. Aquilo vai nos oprimindo, nos angustiando, vai nos empurrando. Então, estamos sujeitos à opressão. Mas quem está em Cristo não está sujeito à possessão. Diga amém. Então, irmãos, ali,
Os cristãos, os servos do Senhor, tinham o Espírito do Senhor com eles, o auxílio do Senhor. E o que nós devemos fazer para que Ele, Deus, possa lutar por nós? Como é que a gente vai dizer assim, a batalha não é nossa, é do Senhor?